Fala pessoal, aqui é Marcos Camargo e neste vídeo eu vou te mostrar como você pode montar um sistema completo de engorda de terminação de bovinos em até 70 dias. Um sistema simples, prático e sem depender de volumoso, uma dieta sem volumoso e sem mão de obra, sem necessidade de mão de obra especializada, grandes estruturas, grande maquinário, então uma forma simples e prática. Mas fica tranquilo, eu não estou aqui para te dar uma receita de bolo, uma coisa que você vai usar hoje e vai esquecer, é uma coisa que você vai levar para toda a sua vida. Uma tecnologia que você vai poder alavancar o seu negócio, não uma teoria solta que você nunca vai poder executar. A história que me trouxe até aqui é bastante curiosa. Em 2008, eu já tinha formado em agronomia no final de 2000 e eu tinha acabado de fazer a especialização em nutrição e pastagem. Eu saí da faculdade cheio de vontade, cheio de certeza, achando que sabia alguma coisa. Até que fui visitar uma propriedade bastante organizada, com manejo adequado, uma suplementação bem feita, animais de uma excelente genética. Só que quando a gente olhava para os números, para os resultados, o GMD travava, e a gente sabe que o GMD é um dos indicadores mais importantes para que você tenha uma boa rentabilidade. Ou seja, o custo da arroba produzida desse sistema comia tudo as suas margens, porque tinha baixa produção de silagem, ou seja, áreas que milho em cima de milho cada vez mais ia se degradando, cada vez mais ia ficando infértil e improdutivo. Com isso, o pecuarista não via mais rentabilidade e lucratividade no sistema. Eu mesmo confesso que já fui um profissional que fazia recomendações engessadas sem entender o contexto, sem entender o método, sem entender o sistema como um todo. Depois de muitos erros e acertos, eu cheguei no método onde a gente consegue terminar animais em até 70 dias. Só que eu aprendi da forma mais difícil, visitando propriedade, errando, acertando, acompanhando produtores que faziam de uma forma, ajustando da outra forma. Foi assim que eu iniciei, recomecei, errei. Foram assim anos construindo, estudando, diferente da teoria, a gente testou na prática. E durante esse tempo fui percebendo um padrão que se repetia em propriedades de todos os tamanhos e região. O produtor que trabalhava mais que deveria e via a margem apertada em todo o ciclo. O profissional que recomendava sem visão do sistema inteiro e o resultado que não vinha. A propriedade que investia em infraestrutura, investia em áreas de volumoso, investia em mão de obra, mas no final o resultado não vinha. A conta não fechava. E o maior problema de todos, a quantidade de informações absurdas que o mercado jogava na mão dessas pessoas. Curso aqui, palestra ali, cada um com um método diferente, cada um falava uma coisa e nada funcionava. E no final o produtor tentava aplicar uma técnica, mas não funcionava. Geralmente ele dependia de pasto, dependia de volumoso e a seca chegava e ele não tinha essa oferta de pasto, então não conseguia fechar o ciclo do sistema. Foi por causa disso tudo que eu decidi criar o método da engorda lucrativa, o MEL. Porque eu sabia que existia um jeito mais simples, mais prático, mais objetivo, com maior rentabilidade de instalar um sistema de engorda. Um sistema que qualquer produtor consegue tocar, mesmo com pouca ou quase nenhuma estrutura. Um protocolo que qualquer profissional consegue recomendar com segurança e resultado previsível. E eu consegui organizar tudo isso com uma sequência lógica, algo que seja aplicado na prática. Com o método da engorda lucrativa, em até 6 semanas você consegue estruturar um sistema onde você vai terminar os seus animais no máximo em 70 dias de uma forma simples, prática e rentável. Sem depender de volumoso, sem depender de mão de obra especializada, sem depender de estruturas caras e maquinários sofisticados. Deixa eu te mostrar como está organizado o nosso método. No módulo 0 você já entra orientado com um plano de execução, checklist, diagnóstico para você saber exatamente por onde começar na sua realidade. No módulo 1 você vai aprender uma estrutura mínima para você terminar os seus animais. Como alocar coxo, como alocar bebedor de água, como fazer para monitorar a qualidade da água, como fazer um sistema de sombra. Sem exagero, sem desperdício. No módulo 2 você vai aprender a comprar, fazer a aquisição dos animais. Ou seja, qual o tipo de animal, qual o porte do animal, como esse animal vai ter um ganho compensatório que vai te ajudar e você vai fazer taxa interna de retorno
antes da operação, para você saber qual vai ser a lucratividade sua antes de iniciar o método. Só esse módulo poderia te custar R$1.000, só pela entrega, pela economia e pela rentabilidade que você tem fazendo da maneira adequada. O módulo 3 é o coração do treinamento, onde você vai aprender como funciona a dieta total, quais são os ingredientes que a gente deve usar, como fazer a adaptação dos animais à dieta, como fazer o manejo de sobras, leitura de coxo, além disso, como monitorar as fezes para ver como que está o comportamento do animal. Tudo isso você vai aprender nesse módulo. É aqui que o sistema começa a funcionar de verdade. Só para me chegar nesse módulo, só para me chegar na dieta ideal, eu já investi mais de R$50 mil em cursos, treinamentos e mentoria individual. E você vai ter acesso a todo esse conhecimento e toda essa experiência. No módulo 4, você vai aprender a transformar resultado em lucro real. Você vai chegar no ponto ideal de venda dos animais, definir a classificação de carcaça, a classificação de dentição para que os seus animais possam encaixar no mercado da China. Além disso, comparar o lucro previsto com o realizado. E no módulo 5 você vai descobrir como ir além, como acelerar ainda mais os seus resultados, como chegar em outro nível do método. Mas além de todo esse conteúdo gravado, você ainda vai receber 3 bônus que sozinho já valeria o investimento inteiro. Bônus 1, acesso vitalício, que você não vai perder o acesso nunca. O mercado muda, os ingredientes mudam, o preço muda e sempre que o método for atualizado, você vai ter acesso. Só isso aqui eu já poderia te cobrar R$500 a mais. O bônus 2 vão ser 2 encontros ao vivo comigo, para que você possa esclarecer todas as suas dúvidas, para que você possa ajustar o seu sistema e ter a rentabilidade e conseguir terminar os seus animais em 70 dias. Isso é ouro. Uma mentoria ao vivo comigo custaria facilmente R$2.000. O bônus 3 são as nossas planilhas, onde você vai ter a nossa planilha de consumo operacional, onde você vai poder ajustar o consumo dos animais, ter o custo diário com o consumo ideal para o seu animal. Além disso, você também vai receber a planilha da taxa interna de retorno para ver, monitorar qual vai ser a rentabilidade sua do sistema. Somente essas planilhas hoje a gente vende por R$400 cada uma. Mas agora eu preciso te fazer uma pergunta. E até quando você vai ficar tomando decisão de nutrição por hábito e não por critério? Até quando você vai fechar o seu ciclo sem saber exatamente quanto você está lucrando por cabeça? Até quando você vai ficar com baixa lotação sem entender que a gente precisa colocar altas rotações no período das águas e nas secas a gente vai usar o nosso método da engorda lucrativa, que é a dieta sem volumoso? Até quando você vai ficar recomendando para o seu cliente torcer para dar certo? Eu estou aqui para te fazer um convite para mudar essa realidade de vez. E olha, para eu montar tudo isso, foi anos de erros, acertos, de experiência de campo, de casos reais, isto tudo documentado. Se você for contratar esse nível de conhecimento de forma individual, facilmente você estaria investindo de R$6 a R$10.000. E com certeza valeria cada centavo, porque um sistema funcionando certo paga esse investimento no primeiro lote finalizado. Mas a primeira turma do mel não vai chegar nem perto disso. Para você ter acesso a tudo isso, os 5 módulos completos, mais o acesso vitalício, 2 encontros ao vivo e mais todas as nossas planilhas por apenas 12 de R$103 ou R$997 à vista. Mais barato que um saco de sal mineral por mês. Se você parar para pensar bem, sai menos que R$3,50 por dia para montar um sistema de engorda que vai se pagar na primeira boiada, somente com a lucratividade dos seus animais, e continuar gerando muito resultado por todo o ciclo que vierem. E pode ficar tranquilo que seu risco é zero. O risco é todo meu, porque se você entrar, acessar a área de membros, assistir o módulo, participar do primeiro encontro ao vivo e colocar o sistema em prática, e se em 7 dias você entender que o mel não é para você, um simples e-mail, você recebe 100% do seu investimento de volta. Sem perguntas, sem burocracia. Eu assumo todo o risco. Então, se você chegou até aqui, é porque você já entendeu que o problema não é a falta de esforço, é a falta de sistema, de método. E agora você tem a oportunidade de mudar isso. Amanhã, às 11h30 da manhã, eu vou mandar no grupo do WhatsApp o link da live da abertura das vagas. Então, já coloca o seu despertador e não perca isso por nada. O próximo lote de boi vai entrar na engorda de qualquer forma.
A diferença é se você vai entrar nela com um novo sistema, um novo método ou vai repetir o mesmo resultado. Te vejo amanhã às 11h30.